Haddad e a meta fiscal. Irritado, Haddad deixa a entrevista sem responder sobre meta fiscal. Muito provavelmente não haverá meta. Quando a meta for alcançada, será dobrada. Tá? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, evitou responder a jornalistas sobre a meta fiscal em 2024 e deixou uma entrevista sem responder uma pergunta sobre o tema. Ao ser questionado sobre a meta de déficit primário zero para o próximo ano, Haddad evitou dar uma resposta direta. A entrevista ocorreu logo após uma reunião com o presidente Lula no Palácio do Planalto. Durante a entrevista, Haddad se mostrou irritado com as repetidas perguntas sobre a manutenção da meta fiscal. Antes de terminar, eu só vou dizer assim, claro, ministro, que é repetida. Só existem duas razões para uma pessoa repetir as mesmas perguntas. Ou as pessoas não estavam presentes quando foi respondido, ou as pessoas perguntaram porque não foi respondido, com todo respeito. Ele também comentou sobre medidas que afetaram a arrecadação federal e mencionou a medida provisória 1185, que visa corrigir distorções fiscais. Lula não esquece... Ah, não, isso aí já é a terceira pauta, porque a gente vai falar daqui a pouco. Aí eu já jogo para vocês. Meta fiscal. Para mim, está cada vez mais claro que Sua Excelência, o ministro Fernando Haddad, ele acredita que não é necessário meta, mas se a meta for alcançada, ela pode ser dobrada. O que mostra que nós tivemos uma presidente que talvez seja uma das pessoas mais inteligentes do país, porque ela já estava antevendo a quantidade de discípulos que viriam. Não havendo meta, nós vamos dobrar. Como ele não respondeu sobre a meta, eu gostaria que vocês tentassem esclarecer para mim, não é a irritação dele, que a irritação dele fica muito claro. Claro que você se irrita quando você não sabe o que fazer, percebe que você está passando vergonha, não apenas você, mas vergonha alheia por causa dos demais que te cercam. Não, e passando vergonha diante de perguntas de quem não tem nenhuma obrigação de perguntar direito. Espetacular. Na verdade, quem tem obrigação de ensinar quem está perguntando é quem está respondendo. Exatamente. E tem mais um detalhe, Scarf, isso aí. Olha, ele se irrita. Eu ficaria irritado se alguém chegasse para mim e fizesse a seguinte pergunta. Suano, qual é a relação do ser e o tempo do Heidegger com a transformação da ontologia no século XX? Eu diria, porra, vocês estão brincando comigo, cara. Você quer que eu responda isso em 1 minuto, 10 minutos, 5 minutos? Isso é uma aula de 6 meses. Não, isso é uma reflexão de uma vida para dizer, não sei, tá? Agora o cara faz uma pergunta, qual é a meta? Ah, não, vocês estão perguntando muito sobre a meta? Isso é que primeiro, com relação à meta fiscal, qual é a previsibilidade de que isso vai acontecer? Segundo, com essa quantidade de projetos de lei, de reforma tributária, arcabouço fiscal, que a gente não sabe, afinal de contas, para onde vai, o que será feito, qual é a probabilidade de nós já termos, como você falou, Scarf, desde o início, e a Dani falou também, nós estamos perto do final deste ano, a parte governamental. Apenas são 52 dias que nós temos aproximadamente. A partir do ano que vem, nós temos uma eleição. No momento da eleição, nós teremos, passa o recesso, passa a discussão para definir as presidências de comissão, passam as discussões para definir as lideranças partidárias, passam as discussões para definir as pautas e como será trabalhado no ano que vem a questão da presidência da Câmara dos Deputados com as pautas que ele acha. Aí começa o legislativo a funcionar. Se o legislativo não funciona, não adianta o governo querer fazer qualquer coisa, porque ele precisa do legislativo. Nós vivemos o presidencialismo de coalizão, esse lobespiro que o Brasil inventou. A violência do lobisomem com o sanguessuga do vampiro. Terminado isso, nós vamos começar a campanha eleitoral, que já vai para agosto. Nós vamos ter o recesso de julho, serão entre 2 a 3 meses aproximadamente. Qual é a probabilidade que nós temos de isso que aí está produzir algum resultado? Ou seja, nós temos uma meta fiscal, ela ser definida, ser decidida e ser zerada, que é o sonho que o Haddad tinha, e o Lula falou que não, esse sonho fica para as calendas gregas. Qual é a probabilidade que vocês veem disso funcionar, dar certo e não produzir uma angústia social gigantesca? Começa contigo, Dani? Pode ser aqui, mas eu queria ouvir o Scarf, na verdade, porque este homem aqui, ele não fica nervoso com nada. Né? Olha, Suano, eu com esse tipo de notícia, Dani, eu fico imaginando uma frase que meu pai trouxe dos Estados Unidos em 1970, que lá
o país anda sozinho. É isso mesmo. Veja, quando o presidente Lula ganhou as eleições pela terceira vez no ano passado, eu fiz um comentário na televisão dizendo o seguinte: tudo que o presidente Lula não tem o direito é de errar. Exato. Porque se ele já governou 8 anos, quantas milhares de pessoas tão inteligentes ou mais inteligentes que ele passaram na sua mesa? Com quantas pessoas ele conversou economia? Quer dizer, isso é o mínimo, né? É o que a gente imagina de básico. E chega num terceiro mandato e nomeia uma pessoa para o Ministério da Fazenda que não tem experiência nenhuma para cuidar de um país na questão econômica. Quer dizer, se fosse um marinheiro de primeira viagem, a gente ia dizer, não, ele nomeou um amigo, errou, agora ele vai trocar. Agora, nenhum expert do mercado financeiro aceitou ser ministro da Economia. Sim, É verdade. isso que a gente tem que lembrar. Exatamente. Muitos foram convidados e ninguém aceitou. Pela loucura que estava sendo proposto. Tanto ali. é verdade que nunca se cogitara do Fernando Haddad ser o ministro da Economia. Você Ele sabe entrou qual é a aos dissertação de 47 do mestrado segundo dele? tempo. Agora, Sabe qual é só o para título da dissertação de complementar, mestrado? Depois eu vou ler para ti. veja só que num terceiro mandato, vou repetir, depois de ter governado 8 anos, depois de ter tido experiência de governo 8 anos, depois de ter tido eleito a Dilma como presidente por 2 vezes, me parece que houve uma amnésia governamental geral. Porque, veja, quem é o ministro da Indústria e Comércio do Brasil? Ninguém. Sabe por que ninguém? Porque ninguém aceitou. Exatamente. Tiveram que colocar o vice-presidente para ser Exatamente. ministro. Isto é, um país que ninguém aceita ser ministro da Indústria e Comércio, que ninguém aceita ser ministro da Economia, então se colocou, obviamente, que o vice-presidente Geraldo Alckmin não foi eleito para ser ministro. Sim. Me desculpe Foi muito, eleito porque para ser as atribuições Sim. do vice-presidente estão na Nossa. Constituição. Então, voltando, que sorte que nós temos um Brasil que anda sozinho. Exato. Porque diante dessa bagunça toda, dessa insegurança que o presidente fica olhando assim para Fernando Haddad, esperando soluções mágicas. A impressão que se passa é quando você olha para o presidente Lula, ele não tem ciência de nada. Ele não tem convicção formada. Ele espera que tudo aconteça do acaso, que haja passes de mágica. Mas isso, Suano, a gente só pode esperar de quem nunca foi nada. Não de quem já foi presidente 8 anos e voltou a ser presidente agora. Exatamente. O mais assustador é... Assustador, essa é a palavra. É assustador mesmo. É quando você falou, não pode ser dado a ele o direito de errar por causa da experiência que ele tem. E ele se cerca de personagens que acabaram acompanhando. Eu sempre, quando as pessoas me perguntam sobre, pô, mas ele tem capacidade técnica, por exemplo, sempre se diz assim, o presidente Bolsonaro se cercou de pessoas técnicas. Ótimo. Mas são 3 técnicas, cara. A primeira técnica é o conhecimento da questão, do tema, do assunto, da ciência, da área que ele vai administrar. Isso é uma coisa. Um médico conhece de saúde, teoricamente. Um administrador de hospitais conhece de saúde, teoricamente. Isso é uma técnica. Uhum. A segunda técnica é a técnica de gestão. Você pode não ser um médico, mas se você tiver capacidade de gestão e estudar o suficiente para entender como mobilizar um conjunto de indivíduos, exemplo, Anísia Trindade, é esse o nome dela? Isso. A nossa ministra. Ela é uma socióloga, mas ela trabalhou com saúde durante muito tempo. Sim. Então ela tem capacidade de gestão e conhece algumas coisas. É uma segunda técnica. Tem uma terceira técnica. Capacidade de articulação política. Sim. Ora, você pode não ser um bom gestor, você pode não conhecer do tema, e pode ser um grande articulador político Era que o Serra, entende. Oi? O Serra. Caso do Serra. Porque O ele Serra, não era médico. ele não era médico, ele tinha capacidade de articulação política. Não sei nem se ele era um bom gestor, mas ele tinha capacidade de articulação política e capacidade de tocar projetos. Não à toa ele foi escolhido O o melhor ministro ministro da saúde do que nós mundo, tivemos. na época dele. Posso dar um exemplo? Ah. Veja só. Certa vez eu escutei numa conversa, eu era criança, que o presidente Jânio Quadros, ele era advogado, mas ele não era obrigado a entender de tudo, Dani. Sim. Mas o que o Jânio fazia? Aí vai um recado para o presidente Lula, se ele quiser adotar essa conduta para o bem do país. Certa vez veio um expert internacional em finanças conversar sobre economia do Brasil com o presidente Jânio Quadros. O Jânio, muito inteligente, falou, peraí,
Eu não posso ser menos que o cara que vem conversar comigo. Então eu preciso ter uma aula de saber o que eu vou conversar com ele. Veja, olha só, o Jânio chama um técnico altamente especializado naquele assunto e diz assim para o técnico: me diga 5 frases, 5 pensamentos, me ensine que eu tenha que discutir com quem vem conversar comigo. A pessoa que foi conversar com o Jânio saiu da reunião achando que o Jânio era o presidente mais bem informado naquele assunto do planeta. Sim. Porque o Jânio simplesmente não teve a preguiça de se informar e se preparou para conversar com aquela pessoa. Exato. Moral da história: quando você quer uma coisa, você é autoridade e você pode ter as pessoas colaborando com você, Exatamente. você não tem o direito de errar.